pandemia, pobreza e catástrofes. É um 2020 desafiador. A alimentação na mesa ficou difícil. Era tudo, era leite, era fralda, era o arroz que estava acabando, só tinha um pouquinho, o açúcar que tinha só um pouquinho, o feijão que já nem tinha mais. Era tudo, a necessidade era tudo. Diante de uma época de incertezas e novos desafios, uma organização humanitária se mobiliza para levar alívio a quem mais precisa, construindo casas para vítimas de terremotos, levando oportunidades às adolescentes e pacientes de câncer e aliviando os efeitos da pandemia de coronavírus. Assim, a ADRA tem impulsionado o desenvolvimento. O médico pode ter dito para mim que eu não tenho cura, mas Deus ainda não me disse isso. A ADRA não tivesse chegado aqui, não sei como teria sido, porque não tínhamos nenhum lugar para dormir. Cara, isso é muito gratificante. A gente fica bem feliz mesmo em poder ajudar de alguma forma. Não tem melhor trabalho. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Nesta nova série de episódios, Retratos revela as imagens de um mundo em reestruturação, de projetos para a redução de danos a iniciativas para a prosperidade. Cada história retrata a superação. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. À medida que a Covid-19 continua se espalhando, pessoas e famílias sofrem com o vírus, à sombra da ameaça de falta de comida, água e principalmente trabalho. Não, esses problemas não surgiram agora. Eles já existiam muito antes da pandemia. Eles só se tornaram mais urgentes, cruéis e escancarados do que nunca. Abismos sociais que antes já eram grandes, agora na pandemia se tornaram enormes. Sistema de saúde insuficiente, falta de condições de saneamento e informalidade brutal. Mais da metade dos brasileiros perdeu pelo menos parte de sua renda, segundo pesquisa da Fiocruz com a Unicamp. Mas quem sofre mais com tudo isso? Sempre que temos uma crise, aqueles que mais sofrem são os mais pobres, por várias razões. Tente se colocar, por exemplo, no lugar de uma família que vive numa favela, numa comunidade, onde as famílias são grandes, os espaços são muito pequenos, as condições, às vezes, sanitárias são muito limitadas e muitas vezes essas famílias têm que dividir o seu espaço com outras famílias ou com a família estendida, com outros membros da família. Essa população, que já vinha sofrendo há vários anos com problemas sociais, agora foi atingida também por uma onda gigantesca de desemprego, redução dos salários e ausência de renda para aqueles que trabalhavam no comércio informal. A América Latina, em geral, é uma das regiões com maiores desigualdades. E essas desigualdades impactam na capacidade das pessoas de enfrentar essa situação. No centro das crises históricas mundiais, a ADRA é uma figura de esperança bem presente. Como agora, onde a ADRA está presente na primeira pandemia enfrentada por essa geração. Nós, como ADRA, aqui na América do Sul, nos 7 países onde nós estamos trabalhando, nós temos mais de 200 projetos sociais que vinham já acontecendo antes da pandemia do coronavírus. Então, esses projetos nós tivemos que continuar. É lógico que tivemos que adaptar esses projetos. No Brasil, o país mais atingido pelo vírus na América do Sul, o estado de São Paulo, mesmo com grandes recursos, vê suas cidades do interior com populações cada vez mais necessitadas. Nós temos aqui na cidade de Hortolândia 250 mil habitantes. Nós temos 22 mil pessoas cadastradas no Cadastro Único. A maioria das pessoas que nós temos no Cadastro Único estão aqui nessa região, justamente onde a gente está falando agora. São pessoas bem vulneráveis, que têm renda per capita inferior a R$ 170.
No bairro Jardim Boa Esperança, um dos considerados mais vulneráveis da cidade, a ADRA mantém o núcleo Vinde a Mim, um centro educativo para manter crianças e adolescentes fora da violência das ruas, mas que teve que adaptar suas atividades devido à pandemia. As crianças que são atendidas aqui, a maioria delas são vítimas, de agressões físicas, verbais e de baixa renda. Um bairro extremamente carente, de alta vulnerabilidade social. Então a gente está hoje fazendo toda uma ação de enfrentamento à pobreza e principalmente a questão alimentar da população que mora aqui. No centro da discussão política e social da pandemia, a perda de emprego ou a impossibilidade de gerar uma renda afetou 4 em cada 10 brasileiros, segundo a Confederação Nacional da Indústria, o CNI. São brasileiros como Shirley. Alimentação na mesa ficou difícil. Eu trabalhava, fazia faxina, perdi o emprego por causa dessa pandemia. E quem tem me ajudado é o ADRA. Para muitas famílias, a pandemia tornou o dia a dia muito mais difícil, principalmente pela perda de um emprego ou da renda. Uma iniciativa tomada pelo núcleo da ADRA aqui em Hortolândia é a distribuição de alimentos e a criação de passatempos para as crianças, nesse período sem aulas. Bem, quando a gente teve a notícia, de que o vírus estava se espalhando e deveríamos cumprir, então, quarentena, isolamento social, nós nos preocupamos com as nossas crianças e com as famílias que atendemos na ADRA. E eu conversando com a Liliane, a gente viu que nós temos algumas crianças e famílias que só faziam as refeições aqui no núcleo e na escola. O núcleo fechado e a escola fechada. Nós verificamos que algumas famílias estavam sem o botijão de gás, sem tempero, sem legumes. Então nós imaginamos que aí seria a fase de cozinharmos os alimentos. E aí começamos então a cozinhar aqui no projeto um alimento nutritivo para ser entregue para as famílias. Começou assim com mais ou menos 100 refeições, 150. Já estamos atendendo hoje 300 refeições diárias. Então, comecei com 3 caldeirões, estamos com 6 lá. Conforme vai acabando esses 6, eu vou fazendo mais 3 e são 9 caldeirões de sopa. Muita gente conta com a sopa da ADRA e vem todos os dias buscar um pouco. Por isso, o cuidado e a conscientização da higiene é outra necessidade a ser suprida no bairro. Colocamos uma equipe no portão da instituição com álcool gel, com máscaras para aqueles que não tinham poderem colocar para entrar. E essa máscara, a partir do momento que ela é colocada, ela é da pessoa, daquele indivíduo. Aí a gente fez um procedimento de entrar apenas 4 pessoas. E aí a gente vai trabalhando, a nossa equipe vai trabalhando tanto na fila como na entrega, ajudando a população a manter o afastamento e a entrar de forma ordenada e sair de forma ordenada. A sopa é a maneira que o núcleo da ADRA em Hortolândia encontrou para ajudar as famílias do bairro, já que as atividades normais com as crianças, como as recreações e as oficinas, foram suspensas. Para nós é muito importante, porque a gente usa muito remédio. Então, a nutrição, como é acompanhado com o nutricionista, a sopa se torna assim, um elemento bem importante. A gente está se resguardando, Estamos fazendo a quarentena dentro de casa. Quando é preciso, a gente dá uma saidinha, igual tem aqui a entrega da sopa. A gente, vem aqui só para retirar a sopa e voltamos para casa de novo. E muito boa, maravilhosa. E tem servido muito na minha mesa. Tem alimentado os meus filhos. Sou muito grata. Fernanda, que faz parte da equipe, conta que sem aulas nas escolas e sem atividades presenciais no núcleo, foram desafiados a manter as crianças do bairro comprometidas com as tarefas. Como que faz para continuar com as atividades e que elas não fiquem ociosas também? As nossas crianças, a maioria delas não tem acesso a computadores nem à internet. Então, por isso, nós recebemos a atividade das professoras da escola, via WhatsApp, produzimos aqui, imprimimos e levamos até elas, para que elas fiquem mais seguras. Nós temos os livros, que são os materiais lúdicos, temos os brinquedos, os jogos,
as atividades do autoconhecimento, algumas de pintura, para que assim seja mais divertido para eles também, não ficar só no didático. Esses são brinquedos do núcleo, da brinquedoteca aqui, sim, e vocês emprestam para eles sem nenhum problema. Sem nenhum problema, desde que eles fiquem em segurança e aprendam e se divirtam também. Junto com a ajuda nas tarefas da escola, a entrega de brinquedos e jogos sempre é algo que desperta uma enorme alegria nas crianças. Nesse momento difícil, esse grupo decidiu se ajudar. Hortolândia é apenas uma fração da crise de necessidades de um país tão grande e diverso, mas já representa a esperança de milhares de vidas. O trabalho do Núcleo Vindjamin, ele é fundamental para que a prefeitura consiga chegar às pessoas que mais precisam. Primeiro, porque é uma instituição séria, que tem muita credibilidade, e as pessoas que o núcleo atinge são pessoas que já estabeleceram um laço de confiança. Eles vêm pegar comida com alegria, às vezes quer até abraçar, tia, quando que o núcleo volta? Mas não pode abraçar, né? Mas é alegria, e sempre falando da sopa que ele pegou anteriormente. Aí fala, a sopa estava uma delícia, estava gostosa, o que você pôs aqui? Aí eu sempre falo, muito amor, muito carinho, e logo tudo isso vai passar, e a gente vai estar junto de novo. A Adra ama demais cada família que vem aqui. Eu me sinto muito grata a Deus por estar na frente dessa batalha, por estar atendendo essas famílias, por estar olhando no rosto deles com máscara e vendo a gratidão pelos olhos. Olha, sem palavras, mil maravilhas, agradeço muito a Adra, porque eles socorrem famílias, né? Eles ajudam. E é um lugar onde a gente tem apoio, entendeu? Então, maravilhosa. Adoro. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a solidariedade não teve quarentena e levou alimentos, roupas e humanidade às pessoas em situação de rua. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. Sempre que temos uma crise, aqueles que mais sofrem são os mais pobres, por várias razões. Em tempos de pandemia, uma comunidade de Hortolândia recebe ajuda na alimentação através da sopa. Começou assim com mais ou menos 100 refeições, 150. Já estamos atendendo hoje 300 refeições diárias. E muito boa, maravilhosa. E tem servido muito na minha mesa. Tem alimentado os meus filhos. Sou muito grata. Escassez de alimento, uma das figuras da pandemia. Entre os estados mais afetados pela pandemia no Brasil, o Rio de Janeiro vê na alimentação uma das maiores necessidades dentro das famílias mais vulneráveis. Não tinha mais a quem pedir ajuda, auxílio, não consegui entrar pelo seguro-desemprego, não tinha mesmo a quem recorrer. E eu estava entrando em desespero. Então, nesse desespero, eu pensei em suicídio. Falei, agora acabou. Vou entregar minha filha para minha mãe e simplesmente vou me matar, porque não tem onde correr. Ela ficou desempregada, né? Não estava conseguindo pagar o aluguel. Questão de comida também, estava difícil para ela. Tem uma filhinha, né, de quase 3 anos de idade. Então ela está precisando praticamente de tudo, né? Era tudo, era leite, era fralda, era o arroz que estava acabando, só tinha um pouquinho, o açúcar que tinha só um pouquinho, o feijão que já nem tinha mais. Era tudo, a necessidade era tudo. No meio do desespero, Aline ouviu de uma amiga sobre um grupo de voluntários que poderia ajudar. A Adra tem em Volta Redonda uma base para apoiar os projetos que funcionam na cidade, mas que tiveram que adaptar suas atividades para ajudar pessoas vivendo situações como o de Aline. A primeira providência foi preparar o alimento, né, para ela com a criança. Depois nós providenciamos a cesta básica para ela que fizesse as refeições. E o pagamento do aluguel também, que estava em atraso e ela estava correndo risco de ser despejada. Aí eles foram, me levaram uma cesta e perguntaram para mim se eu queria
uma Marmitex, que é uma quentinha. Eu falei, quero sim. A necessidade de comida através das cestas básicas e as quentinhas, ou Marmitex, foi o pontapé inicial dos mais de 120 voluntários da ADRA na cidade. Uma das iniciativas da ADRA aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em resposta à pandemia, é o trabalho de preparo e distribuição de alimentos. O interessante desse trabalho é que ele é feito cada dia por uma família voluntária diferente. E hoje é o dia da família França. Vamos lá conhecer a cozinheira. Oi de casa, olá, tudo bem? Bem-vindo! Obrigado, eu queria dar um abraço e um beijo em vocês, mas não dá, né? Pode não, vamos de cotovelinho só fazer assim. Cotovelinho, aqui para não atrapalhar a senhora. Eu tô vendo aqui que vocês estão trabalhando, eu não quero atrapalhar, né? Mas explica para mim, o que vocês estão fazendo? Almoço, 50 quentinhas pra gente alimentar o pessoal de rua. É, e qual que é o cardápio? Mostra pra gente. Arroz, feijão, temos um macarrão, ali um mix de carne moída com proteína de soja, para dar um sabor. E uma beterraba, né? Enquanto Odila e Lili fecham as quentinhas, os voluntários vão carregando o carro. No outro quarto, tem mais voluntários se vestindo de palhaços, para ajudar na arrecadação dos alimentos que são usados para montar as cestas básicas e as quentinhas. O Doutores de Esperança é um projeto da ADRA Brasil, já tem 8 anos. E a gente faz semanalmente visitas em hospitais. É um projeto de humanização hospitalar. Com a questão da quarentena e da pandemia, né, a gente se viu impedido de fazer esse trabalho, né? E a gente também ficou muito preocupado com a situação das pessoas em situação de rua, como que seria, como que ficaria a situação delas, né? Eu sou a doutora Pequitucha de Mentirinha, muito prazer, ao seu dispor. E eu estou hoje aqui no mercado e nós estamos fazendo uma arrecadação de alimentos. A gente entrega uma bolinha para o cliente, aí a gente fala com ele, olha que nós estamos fazendo uma arrecadação de alimentos para ajudar algumas famílias e a gente deixa a bolinha com o cliente. O trabalho dos Doutores de Esperança saiu dos hospitais e foi parar nos supermercados. Mas o resultado antes emocional agora se tornou também material, com as mais de 9 toneladas de alimentos arrecadados desde o início da pandemia, em março. Obrigado. Bom, e depois de conhecer um projeto maravilhoso da ADRA em tempos de pandemia, que é esse dos Doutores de Esperança, o Retratos não podia deixar de ficar de fora e apoiar esse projeto. E é por isso que a gente vai fazer a nossa pequena contribuição aqui. Obrigada. Obrigado. Este alimento, tão necessário, é a salvação diária para a população em situação de rua, que agora está de mãos atadas para procurar alternativas de sustento. É um grupo que necessita de proteção e de muita ajuda neste momento de crise. É um grupo que, se não for apoiado, ele vai passar fome e vai passar fome extrema. Ao longo desse acompanhamento e enfrentamento dessa crise, vocês perceberam qual que é o maior problema das pessoas, ou a maior necessidade delas nesse momento? Será que seria a alimentação? Olha, é um grande problema a alimentação, mas por incrível que pareça, aqui a gente notou uma necessidade muito grande de água, tá? Então a gente também entrega água para eles todo dia. E uma outra coisa que a gente percebeu é essa questão do atendimento humanizado, né? Eles até recebem, tá? Às vezes do poder público, às vezes de outros grupos, mas não tem esse contato, entendeu? Esse interesse realmente por aquela pessoa que está ali. Então, isso é muito difícil, né? Porque eu estou com um problema, a minha casa está caindo, mina água por baixo. Então, eles estão me dando uma força aqui. Se não fosse esse grupo aqui, eu estava perdido. Aline teve sua vida transformada. Hoje, sua filha pequena tem a certeza da próxima refeição.
e elas se mudaram para uma casa melhor, graças ao suporte dos voluntários da ADRA. Conhecer a ADRA para Aline significou conhecer uma luz que já tinha se apagado. Falaram para mim assim, se você precisar de qualquer coisa, pode ligar ou pode mandar WhatsApp, não importa a hora. Fiquei feliz da vida, agradeci a Deus, né? Fui mais feliz, a Manu também, aparentemente mais feliz. E reconstrução, né? Renascer, reviver. Eu revivi de novo, eu nasci de novo, eu virei outra pessoa, assim. Eu comecei a ver vida, porque eu só via o escuro, eu só via que não dava mais, que não tinha como chegar lá. Depois que, assim, sabe, é uma coisa assim que não tem explicação, é uma emoção tão grande, porque não foi só o alimento. Eles alimentaram a minha alma, meu coração, eles alimentaram a minha esperança. Até agora, mais de 9.000 quentinhas foram distribuídas em Volta Redonda. Mas os desafios, ali e em tantas outras cidades do Brasil, não param na alimentação. Olha, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que é com veículo, né? Todos os veículos que a gente usa são de pessoas, de amigos que às vezes emprestam, né? Muitos doadores começaram a doar a partir do momento que a gente começou a atender a população neste momento da pandemia. Então é um grande desafio as doações. Não é a mesma coisa responder a um terremoto ou inundação que continua acontecendo hoje nesse contexto de Covid, comparado a como era antes da pandemia. O nosso foco agora são dois. Primeiro, manter os projetos que nós já temos, porque são serviços que não podem parar, mas ao mesmo tempo nós temos agora que buscar novos recursos para projetos, principalmente em relação a ajudar as pessoas a gerar algum tipo de recurso para que eles possam alimentar as suas famílias. As populações vulnerabilizadas, como as indígenas, os idosos, os desempregados, refugiados e aqueles que vivem em situação de rua, entre outros, devem ser o nosso público-alvo em todo momento. Como você se sente em fazer parte de histórias como essa? Eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo ficar dentro de casa sabendo que tem 200 pessoas na rua com fome. Que tem pessoas como a Aline, entendeu? Que com um pequeno gesto que a gente faz, que não é muito, é pouco, né? Diante de tantas coisas que acontecem por aí, tá? Eu não consigo ficar dentro de casa, eu não consigo dormir. É a minha maneira de ajudar, eu não posso ir sair em campo para distribuir, para visitar, para coisa, mas posso fazer em casa, que bom, né? É o meu jeitinho de ajudar. A gente sai daqui com um aprendizado ainda maior cada dia. A gente sai mais feliz, mais leve, mais tranquilo, de saber que outras pessoas vão ter um alimento para comer. A gente sempre teve essa coisa do abraço, do sorriso. Agora a gente não está podendo fazer, está sentindo muita falta disso. Mas a gente consegue ver o olho, tá? Que é a janela da alma, tá? E o olho não nega, velho. O olho não nega. Então, quando você entrega um alimento para uma pessoa, aquele olhar ali, cara, é uma coisa incrível. Nossa, eu não tenho como agradecer. O meu agradecimento que eu tenho é orar para eles todos os dias. Sabe, o alimento, o material, a gente tem como pegar um dinheiro e pagar. Mas o que eles fazem, o amor que eles transmitem, não tem como pagar. Carinho e o toque são o abraço. Parece estar tudo conectado. Mas se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que é sim possível amar pelos olhos. Esta é a melhor hora para fazer o bem. Uma crise como essa diz mais sobre nós mesmos do que sobre a própria doença. A ADRA quer e pode ajudar aqueles que são mais afetados pelos efeitos da pandemia. Conheça e apoie essa causa. Nosso rosto pode estar coberto, mas nossos olhos e nosso coração estão abertos para um novo tempo de solidariedade.